Caso o governo Bolsonaro e o Congresso liberem exploração mineral em terras indígenas, 1/3 das áreas demarcadas do país podem ser afetadas. O levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo. A atividade em reservas indígenas tem sido discutida no Congresso há décadas. E o assunto vem sendo tratado com insistência pelo presidente Jair Bolsonaro, que é declaradamente favorável à mineração nessas áreas. Sobre a realidade indígena no país, conversaremos no programa hoje por Skype com especialistas e lideranças de todo o país. E aqui no estúdio recebemos Sônia Aramirim, que é liderança Guarani do Jaraguá, organizadora da Marcha das Mulheres Indígenas, que acontece em Brasília em agosto. E Douglas Belchior, historiador, professor da Uniafro e coordenador de articulação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, parceiro aqui do Bom para Todos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Vamos falar um pouquinho sobre essas pressões que os indígenas sofrem nesse momento. Então, tem pecuarista, tem minereiro, tem agropecuária fazendo pressão e o próprio governo fazendo essa pressão agora para a liberação das terras indígenas. Como vocês têm percebido isso tudo, Sônia? Desde quando... Bom, boa tarde, né? Desde quando começou realmente esse governo, desde o ano passado, quando ele já estava se candidatando e a gente sabia que realmente... a vida das populações indígenas iam ficar difíceis, porque pelo modo já de quando ele, nas entrevistas dele, ele já nos atacava e dizia realmente que não ia demarcar nem 1 centímetro de terra às populações indígenas, e isso já começou a nos preocupar, porque a demarcação é um direito nosso, é uma questão de direito, está na Constituição. E é uma forma de nos proteger também, né? Que a gente, dentro das nossas áreas, a gente se protege muito e protege o que tudo há nela. Então, florestas, rios, os animais. E quando ele veio com esse discurso, a gente ficou muito preocupado. Realmente, fizemos campanha para que esse homem não entrasse. Mas, infelizmente, ele entrou e agora a gente está sofrendo as consequências de tudo que ele já tinha anunciado. Mas o povo indígena é resistente, estamos aqui para resistir, porque o que nós estamos fazendo de ruim para ele nos atacar dessa forma. E hoje, com a construção desse ódio que ele criou nas pessoas que o seguem, ele acaba transformando o país num país de medo. Né? Nós temos medo, sim, porque temos crianças, temos os mais velhos, e temos as nossas áreas que não são tão protegidas assim. Então é preocupante a gente viver dentro de um país que é nosso também. É da população indígena, mas também é da população branca. Nós não queremos o país de volta para nós, porque isso também não tem condições mais. Mas aqui a gente quer ver no mínimo onde a gente possa ter as nossas demarcações. Viver no momento, pelo menos, digno de estar vivendo ali. Claro. Como que vocês viram na semana passada o assassinato da liderança indígena no Amapá? Porque o que se investiga se foi uma ação de garimpeiros que teriam invadido essa terra indígena. E aquela é uma área que desde sempre teve conflito com garimpeiros, né? Como que vocês perceberam tudo isso, todas essas movimentações? Em relação, inclusive, na verdade, no mesmo final de semana, Bolsonaro tinha dado uma declaração falando, né? Não, eu quero abrir realmente para os Estados Unidos virem explorar a mineração aqui no país. Então, não é coincidência, né? Não é nenhuma coincidência. É aquilo que eu te falei. A partir do momento que ele implantou esse ódio no coração das pessoas que o seguem, né, as pessoas que votaram nele, a partir desse momento nós começamos a nos preocupar porque a gente sabia que ia ter esse grande matança entre as populações. Então, o que fazer no momento desse? Eles entram nas áreas, atiram nas pessoas a ermo, não importa se é criança, se é velho. Eles pegam primeiro as lideranças, porque são as lideranças que eles acham que são as cabeças desse povo. E, infelizmente, é isso que acontece. Mortes, destruição, né? Destroem, queimam as casas de reza, né? E a aldeia fica impotente, fica sem saber o que fazer. Mas estamos seguros de que nós temos um Deus, esse Deus se chama Nyanderu. E é Ele que nos protege, né, contra o mal. E hoje o Davi da nossa aldeia fala que hoje nós temos uma guerra, não uma guerra de armas, mas uma guerra entre o bem e o mal. E o bem a gente sempre foca que o bem sempre vence. Então,
Enquanto o nosso povo estiver lutando, rezando dentro da casa de reza, tem povos que usam outras medicinas, a gente focar no bem. Eu acho que isso é o mais importante, você olhar para o outro com amor, não com ódio. Claro. Douglas, como vocês têm percebido essa questão indígena no país todo e qual é o papel das organizações da sociedade civil nesse momento? E organizações, inclusive, que são frequentemente criticadas também pelo governo Bolsonaro, né? Existe toda uma construção discursiva no sentido de criminalizar as organizações que defendem direitos humanos e que historicamente se colocam no apoio a essa luta tão fundamental para a história do Brasil, que é a defesa da população indígena e dos direitos da população indígena. Que são direitos constitucionais, construídos no tempo e na história pela luta dos povos. Então nós precisamos lembrar isso, o Brasil é um país saqueado historicamente, que só 100 anos depois da abolição da escravidão conseguiu construir legislação para garantia de direitos, conceitos de demarcação, de garantias de propriedade da terra para a população originária. E mesmo esses direitos tão duramente construídos hoje são, sobretudo, o principal alvo. As organizações de direitos humanos, de defesa de direitos humanos, tanto as do Brasil quanto as de fora do Brasil, são colocadas nesse discurso construído pelo bolsonarismo como aqueles que se colocam contra o interesse da população, o interesse do desenvolvimento da sociedade brasileira. Sim. Quando, na verdade, são legislações que querem proteger o patrimônio nacional. A população indígena, e nós de movimentos sociais diversos reconhecemos isso, é a última linha de fronteira de defesa das riquezas naturais do nosso país. Então, ao final das contas, esse debate que a gente está vendo travado se sintetiza, por um lado, no interesse do grande capital internacional, que quer que o governo brasileiro entregue suas riquezas, mas há um povo assentado sobre essas riquezas. Sim. E que tem a sua própria cultura relacionada à defesa da terra, logo das riquezas. Então, eles tendo construído um discurso colocando o povo contra a população indígena, o povo brasileiro contra a população indígena, como se eles estivessem impedindo o desenvolvimento, quando, na verdade, eles são os guardiões da riqueza do povo brasileiro. Então, acho que o grande papel de movimentos de direitos humanos, de organizações como é o Fundo Brasil, é de defender e apoiar essa mobilização da própria população indígena em torno dos seus direitos. Sim. Agora, em agosto, acontece a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, né? Nesse momento que a discussão está super quente, qual a importância das mulheres serem protagonistas de uma discussão como essa e de irem até Brasília, exigir seus direitos, conversarem, inclusive, discutirem tudo o que está acontecendo? Qual é o papel das mulheres nesse momento? É importante, né? Vai ser a primeira Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, que vai ser agora do dia 10 ao dia 14 de agosto. E Sônia Guajajara está na frente desse movimento, né? Junto com a PIB e outras guerreiras. Sônia, que a gente conversa ainda hoje, sim, inclusive, a Guajajara. Minha irmãzinha. Então, assim, as mulheres estão se empoderando mais. Hoje, sim, a mulher, ela tem voz. Hoje, os homens, eles permitiram esse espaço para as mulheres, que eles começaram a perceber que a mulher também tem, sim, dar opiniões. Elas têm valores importantes a ser passados para eles, para as crianças, para o movimento da comunidade. E as mulheres são, assim, guerreiras, né? Sônia está aí numa luta já há muito tempo, eu estou há pouco tempo, né? Mas Sônia... você está há bastante tempo também, porque eu lembro de cobrir algumas manifestações em São Paulo e você estava sempre presente. Mas eu estou desde 2013, né? Sônia Guajajara já vem de muito tempo. Então... Como tem sido para você, como militante, como indígena, militante da causa indígena, nesses anos em que você tem militado? Eu me sinto mais forte como mulher. Eu me sinto, assim... não querendo ser mais que outra, mas assim, a gente se sente à vontade de falar, se abre mais. Você não é que se sente importante, tem uma palavra que eu não consigo definir, mas você... passa a ser valorizada. Passa a ter um valor dentro da comunidade. Claro. As pessoas te veem com um olhar diferente, falam assim, aquela luta por mim, aquela consegue falar por mim, às vezes, muitas vezes... A Guarani mesmo, elas não têm um poder de fala muito forte, né? Guarani a dificuldade da língua portuguesa, então muitas não falam português.
Então, quando aquela pessoa tem a facilidade, então eles se espelham muito na gente. Sim. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de sua fala, você tem que saber o que vai falar antes, para não ter que magoar o outro, ou para não ser melhor que o outro. Você nunca pode ser melhor que o outro. Claro. Você tem que ser, igualar a todos como um só. Então, isso é a importância da mulher. E Sônia e outras guerreiras são assim também. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.